Fala, magnatas! Estamos começando aqui mais um Otávio's Café, a análise de mercado de quem vos fala. Hoje é dia 15 de março. Ontem os mercados aí tiveram um dia de sell-off global aí, muitas ações, muitos índices caindo. Então vamos dar uma geral aí pelo que aconteceu no dia de ontem e nos últimos dias. Começando aí pelo índice futuro, o índice da Bolsa Brasileira aí. Ontem a gente perdeu um suporte importante, até tracei aqui uma linha de resistência aí. Ontem a gente perdeu um suporte importante aí na faixa dos 111, 110, 111,5 ali, e veio buscar ali o fundo desse canal aí, dessa consolidação mais curta que eu já vinha falando nas últimas análises, que é a região entre 110.600 e 118.150 ali, onde a gente tem o suporte da MIMA 34 com a resistência da MIMA 144. A gente chegou a perder, fechou praticamente na linha mesmo, uma região que a gente até chegou a testar semanas atrás ali por volta do dia 24/2. Na MIMA ROC, se a gente vê aí, estamos bem inclinados para baixo, fazendo topos e fundos descendentes no na no fractal pequeno, né, que é o fractal 17 e 34. E a gente tem os fractais médios aí já abaixo do eixo zero. Então, não temos um cenário muito agradável aí no curtíssimo prazo para o índice futuro, tá? Confirmando a perda desse suporte 34 na região dos 110.800, abre espaço para a gente buscar o fundo desse canal aqui na região dos 105.300, tá, pessoal? Que aí a gente vai provavelmente tocar no fundo dessa consolidação mais longa que a gente tem aí do suporte 1292 com a resistência 305 lá em cima em 111.000, 119.500 mais ou menos. O que eu vejo aí de operações para fazer no curto prazo? Realmente, se confirmar a perda desse suporte e vier buscar os 105.000, a gente pode ter aí um setup conhecido para quem opera FICUB como beijo da vida, beijo da morte, que é um setup onde você opera consolidação. Quando a gente tem uma consolidação bem longa, no caso aqui a gente tem uma consolidação de praticamente 15.000 pontos, abre espaço para a gente operar dentro da consolidação. O que seria operar dentro dessa consolidação? Seria esperar vir no fundo desse canal, confirmar que não iremos perder esse suporte, né? Aparecer aí um fundo duplo, uma figura de reversão. A gente teria uma operação bem interessante aí de compra próximo aos 105.500 com stop curto aí de 2.000 pontos, que seria uma operação de swing trade, né, pessoal? Então, 2.000 pontos para baixo, com alvo no topo do canal. Então, uma relação aí risco-retorno de swing trade de 2.000, 3.000 pontos de stop, caso feche abaixo dessa região aí de 105.500, com alvo no topo do canal, lá em 118.000. Então, realmente agora, na minha visão aqui, é esperar, ver se a gente vai realmente perder essa região dos 110.000, 110, 109.000, e ver se a gente vai buscar os fundos lá de janeiro, quando a gente engatou uma série de altas aí no índice Ibovespa, tá? No semanal a gente continua aí um, um cenário de recuperação, formamos o fundo duplo aqui, como já havia comentado, rompemos a primeira resistência e chegamos ali no, na região praticamente de resistência ali nos 118.000 aqui no semanal. Era de se esperar um repique, estamos corrigindo aí, e
confirma mais uma vez aí a minha visão, que se a gente perder essa faixa de 109, a gente deva buscar aí suporte 305 semanal na faixa dos 104, 105 mil pontos, que confirma aí a visão do gráfico diário. Então, realmente agora a ideia é esperar mesmo, ver as cenas dos próximos capítulos para o índice futuro. Dólar futuro. Dólar futuro ontem teve uma bela de uma recuperação aí, nessa faixa aí dos 5.046. Já era de se esperar, tá, pessoal? Eu comentei nas últimas semanas que não imaginava um cenário de continuação da queda, assim como veio desde o dia 12 de janeiro. Não imaginava que a gente ia cair reto rumo ao segundo alvo, lá nos 3.900, tá, pessoal? Até porque a gente tinha um suporte muito importante nos 4.800, que é um suporte do semanal, que eu vou mostrar mais adiante. Na Mima Rock, aqui no indicador, já vinha mostrando sinais de divergência de alta, divergência, onde o preço cai, mas a Mima Rock sobe, então a gente já vinha tendo uma divergência de alta nos fractais pequenos, então a gente podia imaginar aí um repique, né? Você pode ver que os fractais médios e grandes estão abaixo de zero, todos estão abaixo de zero, na verdade, mas o fractal 1734, que são os fractais pequenos, já não vinham mais fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, já não vinham dizendo para a gente que o dólar ia continuar caindo nessa força que teve anteriormente. E respeitou aí o primeiro alvo do suporte duplo, da resistência dupla 144, que foi no suporte 610 em 5.046. Agora arma um repique, a gente ainda não pode pensar em compra, pois estamos abaixo de duas linhas vermelhas, a linha PC72 e a PC305, com um setup de venda ativado aí para buscar a casa do gigante lá na PC 1292 em 4.174. É assim, pessoal, como a gente está tendo essas divergências aqui, eu acredito ainda que a gente tem que buscar vendas. Essa região aqui de 5.200, 5.270 são ótimos pontos para começar a pensar em vendas de swing trade aí, para buscar ali os 4.800, que é um suporte semanal, ou até o alvo em 4.174. Mas a gente já tem que se atentar aí para essas divergências de curto prazo que podem tornar a operação um pouco complicada. O cenário ainda é de baixa, mas agora eu acredito muito mais que o dólar deva ficar aí preso nessa faixa de 5.200 e R$ 5 até se decidir se a gente vai romper os 5.270 e recuperar um pouco mais ali para a faixa dos 5.500, 5.600, ou se realmente vão continuar no viés de baixo. Então, nada a fazer aí no dólar, na minha visão. No semanal, aí só para confirmar, a gente tem aí a perda, a quase perda aí dessa consolidação, a perda praticamente aí dessa longa consolidação do semanal aí, ao fechar abaixo dos 5.100, tá? E viemos nos se aproximando do primeiro alvo da dupla resistência 34, né? Como eu falei anteriormente, ali na região de 4.800. Deixa até aqui traçada essa linha só para a gente continuar vendo ela no diário. Então é isso, eu acho que até no semanal confirma a visão do diário. A gente continua com o viés de baixa, onde a gente tem os fractais aí embicados para baixo. Estamos nos aproximando aí do primeiro alvo nos 4.800. Temos uma linha PC72 de resistência na região dos 5.271. E agora a gente pode esperar aí um repique para essa faixa para depois continuar aí no viés de baixa até que o gráfico nos mostre o contrário. S&P futuro, o índice da bolsa americana aí continua com um viés bem complicado no curto prazo, tá, pessoal? Por muitas vezes a gente recupera aí, volta a fechar acima da terceira linha verde aí, a PV 1292, que é a casa do gigante,
mas não conseguimos voltar a operar acima dela. A gente tem aí uma resistência dupla 7.2, chegamos no primeiro alvo, no suporte 305, e estamos fechando abaixo desse primeiro alvo, que abre a porta para buscar o segundo alvo no suporte 610, na faixa ali dos 3.900, 4.000 reais, 4.000 pontos. Temos aí um suporte importante na faixa dos 4.100, que foi respeitado ali no dia 25/2. Não voltamos a fechar abaixo dessa faixa, então ainda um cenário um pouco complicado. Eu esperava aí, principalmente pelas semanas atrás, que a gente voltou a operar acima da PC1292, eu esperava que a gente fosse ficar preso nessa faixa de 4.500, 4.200. Porém, ontem não, acho que no dia 14, né, a gente voltou a perder essa região dos 4.200, fechamos em 4.172, e aí agora é ver se a gente vai continuar esse movimento de queda, e se perder aí os 4.100, podemos ter uma correção aí para a faixa dos 3.900, 4.000 pontos. Na Mimarrock, a gente vê aí uma certa indefinição no caminho, tá? A gente já não tem aí topos e fundos descendentes nos fractais pequenos, tá? Então não temos uma direção muito clara aí do que vai acontecer no índice da Bolsa Americana. Realmente o momento agora é de bunda na parede e esperar para ver aí qual o caminho que a gente vai seguir com toda essa questão de guerra. Aqui a gente agora, ontem teve ruído fiscal, então realmente a máxima agora é esperar, bundinha na parede, como diz o mestre Beida. Dow Jones, vamos dar uma olhada, mas acompanhou bem aí a bolsa, o S&P futuro. Dow Jones acompanhou, mas um pouco diferente aí, a gente vem respeitando essa região, essa faixa de suporte ali nos 32.500, tá? Onde a gente tem aí o primeiro alvo do suporte da resistência dupla 144. Fechando abaixo, abriria espaço aí para buscar o segundo alvo na faixa dos 28.000, mas a gente tem bastantes resistências, bastantes suportes aí para o preço aterrissar. Então, temos aí o suporte 305, temos aí o suporte 5473. Então, o Dow Jones aí tem até mais suportes no Ficub do que o índice da Bolsa Americana, tá? O índice do S&P Futuro. O Mimarrock, assim como no S&P Futuro, também já não vem dando muitos sinais da direção. Estamos fazendo topos e fundos irregulares aí. E acredito que vale a mesma máxima de bundinha na parede e esperar para ver quais são os próximos passos, tá? Bem, segue lateral. Chega a ser até chato. Continuo acreditando que para a galera que acredita no projeto, acredita nas criptomoedas, essa faixa aí dos 36, 35 até os 40.000 seja uma faixa muito interessante aí para a gente acumular criptomoedas, acumular Bitcoin. Caso venha perder aí o suporte 610, que é o primeiro alvo dessa dupla resistência 144, abre espaço para a gente ir buscar o segundo alvo lá na região dos 23.600, tá, pessoal? No indicador Mimarrock, tudo bagunçado, sem sinal de direção. Então, acredito que a gente deva continuar aí por mais um certo tempo nessa faixa aí de consolidação, que, na minha visão, só se anima caso rompa a faixa dos 45.000 para buscar o topo ali do canal, desse canal mais longo aí, nos 51. Enquanto isso, realmente é ir acumulando para o longo prazo, quem acredita nos projetos,
mas para quem opera muito trade aí, deve estar sendo chato operar nessa consolidação. Hoje eu quero fazer um giro aí também sobre algumas oportunidades, sobre os principais papéis da bolsa, então vamos começar ali com a Petro 4. Petro 4 segue acima de duas linhas verdes, tá, pessoal? Perdeu o suporte ali da PV 72, que virou resistência, né, como vocês podem ver. E agora trabalha aí nessa faixa dos 33,20 com 31,30. Caso venha a perder o suporte do 31, pode buscar correções maiores ali, rumo a PV 1292, na faixa dos 29,60, tá, pessoal? De acordo com o Ficube, acima de 3 linhas verdes, a gente não pode procurar vendas, tá? É proibido vender, por isso PV. Porém, a gente já começa a ter aí, ó, uma dupla resistência 17. Já chegamos no primeiro alvo. Se fechar abaixo aqui dessa região dos 31, 30, 32 aí, abre uma correção maior ali para a faixa dos 26, 29, 28 reais, tá, pessoal? Então, ainda é um viés de alta por estar acima de 3 linhas verdes, porém um cenário um pouco complicado já no curto prazo. E aí, confirmando pela Mima Rock, que a gente já tem o ROC 17 abaixo de zero, o ROC 34 embicado para baixo, fazendo topos e fundos descendentes, mas no longo prazo a gente vê aí o ROC 610, o ROC 305, todos acima do eixo sem embicar para baixo, então continua um viés de alta, mas o curto prazo é um pouco complicado para Petro, tá, pessoal? Vale 3 aí, eu deixei aqui o topo aqui, a resistência máxima histórica do papel, mas vou tirar aqui. Vale 3 tem um baita de um gap de alta aí, que aconteceu do dia 25 para o dia 2, tá? No período do carnaval ali, que estourou algumas notícias da guerra, minério disparou, então Vale deu um belo gap de alta, chegou a trazer linhas verdes aí de suporte, mas perdeu ontem um suporte importante ali na faixa dos R$ 93. E agora abre espaço para corrigir aí, talvez até vir fechar os gaps, gap no o gap na faixa dos R$ 88 e tem um último suporte muito importante na PV 1292 ali na faixa de 85, 84,90, tá? A gente consegue ver aí que na Mima Rock puxamos bem forte ali no dia do gap, não conseguimos renovar topo, logo a Mima Rock continuou indicando queda forte, então eu acredito aí que a gente deva vir fechar os gaps na faixa de R$ 88 e ver se fica mais lateral, se já forma aí uma faixa de suporte importante, ou se continua o movimento de correção para a faixa dos R$ 84. Essa é a minha visão aí para Vale 3. CSN. CSN, um cenário um pouco diferente aí de Vale, um pouco mais complicado no curto prazo. Também fez aí aquele mesmo movimento de Vale com um gap de alta. Chegou até se aproximar aí de um topo importante ali do Ficube, uma resistência 144 na faixa dos R$ 32, mas devolveu quase toda aí a alta, perdeu suportes ali na faixa dos 26 e agora vem tocar aí o fundo desse canal mais longo aí que a gente consegue ver. Vejo uma operação aí de consolidação do Ficube, tá? Beijo da vida. Caso respeite o suporte aí da faixa, o suporte 610 ali na faixa dos 24, R$ 23. Caso dê um sinal aí de reversão ou de que não vai perder essa faixa, a gente pode aí ter uma operação de compra com setup que eu já comentei nesse vídeo, beijo da vida, beijo da morte, onde a gente teria aí uma compra aí, vamos dizer, na faixa dos 24,60, com stop curto aí
curto, entre aspas, mas um stop aí de 8%, com alvo no topo do canal lá em R$ 30. Então, é um stop mais longo aí de 7, 8, 9%, mas visa aí uma alta de quase 30%. Então, como a gente tem uma relação de pelo menos 3-1, já seria uma operação válida mesmo a gente não estando em tendência de alta, tá? A gente está numa consolidação nessa faixa de R$ 32 e R$ 24. Enquanto não sair dessa faixa, não estamos em tendência, tá bom, pessoal? Vamos passar aí pelos bancões. Bradesco. Os bancões tiveram um dia bom até ontem, comparado com o resto do mercado. Bradesco aí ainda tem um gráfico bem complicado, tá? Depois do balanço, teve uma abertura com gap de baixa bem forte. Depois, com as notícias da guerra, teve um outro gap de baixa bem forte. Chegou a testar um fundo muito importante ali na faixa dos 18, 19 reais. Mas essas semanas aí veio se recuperando. Já voltou a operar acima da faixa dos 20 reais. E realmente ainda não vejo uma tendência bem definida. Na Mima Rock a gente esticou bem para baixo, agora estamos com todas bem juntinhas aqui. Eu acredito aí na recuperação, e caso a gente rompa a faixa dos 21 reais, a gente pode vir fechar o gap e voltar a operar na região que a gente estava operando antes ali do balanço, na faixa dos 22,5 mais ou menos, tá? Mas Bradesco está operando um pouco diferente aí dos outros bancões, como por exemplo, Banco do Brasil aí. Se a gente vê aí que Banco do Brasil estava numa tendência de alta, né? A gente saiu aí da faixa dos 27 reais, fomos praticamente reto para os 32. Tivemos aí um pullback e chegamos numa resistência bem importante ali na faixa dos 34. Perdemos o suporte aí da linha verde PV72 e fechamos o gap ali que foi aberto no dia 14 ali pro dia 15. Banco do Brasil, gente, vejo um suporte ali nos 32. Para quem gosta do papel, essa faixa aí pode ser interessante para ir acumulando, mas para quem opera muito trade, aí eu não vejo uma região interessante de compra, tá? Porque a gente está no topo dessa consolidação maior aí entre as faixas, entre as mimas 144,610 e, mais uma vez, podemos ter uma operação aí de consolidação caso Banco do Brasil venha tocar aqui o fundo desse canal na faixa dos 29, 30 reais, tá, pessoal? Para quem opera na venda aí, tem uma operação de beijo da vida quase, que a gente pode pensar em vendas aqui na região de 34,5, um stop curto aí em 35,5 e alvo lá embaixo, tá, pessoal? O setup do beijo da vida, o beijo da morte funciona para os dois lados. Mas, assim, seria uma operação até um pouco contra a tendência, porque a gente tem todas as vimas acima do eixo zero, então realmente aí não faria nada para Banco do Brasil. O EBPAC também é um papel aí que a comunidade acompanha bastante. EBPAC, diferente de Banco Inter, que eu vou mostrar a diferença entre os dois logo mais para frente aí. EBPAC estava em tendência de alta, tá? Ainda tem um viés de alta, tem os candles verdes aí. E agora respeitou aí o fundo desse canal uma vez, tentou chegar no topo, mas falhou já bem antes. E agora tem aí um suporte claro na região dos 22,80. Caso venha perder, deva buscar aí o fundo do canal lá na região dos 20,50, tá? E tem uma resistência muito importante aí a ser rompida na faixa dos 26,20, que se for rompida, abre um espaço aí de, de recuperação expressiva para o papel, na minha visão, podendo engatar aí numa tendência de alta. Então, muita atenção aí para o BPAC, que se não perder aí os 22,70,
pode vir testar aí a região de topo. Se romper o topo, é céu de brigadeiro para banco BTG, tá? Agora, olha a diferença para Banco Inter, pessoal. Banco Inter bem diferente aí, deixa eu dar um pouco o zoom, bem diferente aí do BTG, tá em clara tendência de baixa, né, pessoal? Então, operar contra a tendência de baixa é praticamente aí um suicídio. A gente tem linhas vermelhas abaixo, acima do preço, a gente tem muita resistência no papel, tá? A gente chegou a começar a esboçar uma reação, começou a aparecer suporte importante aqui no Ficube, mas logo perdeu aí a região dos R$ 20, foi testar os 15, então tem um cenário bem complicado aí, o Banco Inter tenta mostrar uma reação, mas não consegue, tá? Então eu ficaria de fora, honestamente, aí do papel, mesmo que a gente venha aí de uma queda dos 84 até os R$ 15, uma queda de quase 80% em 160 dias, queda gigantesca. É muito difícil acertar o fundo, pessoal. Imagina, para quem comprou nos 36, falando, não, já caiu 50%, não vai cair mais. Meu, tá amargurando aí um loss de 50%, entendeu? Então, é muito difícil cravar fundo, tá, pessoal? Não opero, para quem é trader aí, para quem faz análise gráfica, tem que respeitar os seus stops, e não adianta lutar contra a corrente, não adianta querer achar fundo, porque quem tentou achar fundo nos 30, 36, tá amargurando aí um loss gigantesco. O que eu posso ver aqui é que a gente pode ter repiques aí para a faixa dos R$ 20 ali, que não muda a tendência. Para mim, a gente só começa a pensar em reversão de tendência caso rompa essa PC72 e comece a formar aí um zigue-zague ascendente, mas ainda temos um suporte, uma resistência muito importante ali nos R$ 29, nos 31. Então, realmente um cenário bem diferente, bem complicado aí para Banco Inter, tá? Vamos dar uma olhada aí também nos papéis aí que a gente ouve bastante na comunidade, Via Varejo. Também, pessoal, mesma coisa que Banco Inter, claríssima tendência de baixa, vem querendo formar aí um suporte, mas não firma, né? E é isso, quem tentou achar fundo lá atrás, falando que R$ 7 estava barato, deve estar perdendo aí 50% do capital aí investido. E eu só começo a ver um sinal de reversão para a Via assim que romper essa PC72. Percebe que, ó, desde lá atrás, aqui, ó, agosto do ano passado, que a gente veio operando abaixo de 3 linhas vermelhas. Então, abaixo de 3 linhas vermelhas é proibido comprar, de acordo com o Ficube. E tá aqui a explicação do porquê, né, pessoal? Você vai tentando comprar achando fundo, você vai destruindo teu capital. Hoje a gente está abaixo de 3 linhas vermelhas e eu só vejo aí um sinal aí mais claro de reversão de tendência caso a gente rompa fechando e começando a operar acima dessa PC72, que abre um espaço para uma correção maior aí para a PC305, que mesmo assim seria proibido comprar, tá, pessoal? Porque a gente está abaixo dessas linhas vermelhas, então a gente não pode comprar de acordo com a metodologia Ficube, mais uma vez, só ressaltando. Então, rompendo aí a PC72, que hoje está na faixa dos 3,70, aí a gente pode esperar uma recuperação para o papel aí na faixa dos R$ 6, mas por enquanto nada a fazer em Via Varejo. É só para mostrar também que isso não é algo exclusivo de Via, o setor inteiro de varejo apanhando aí, Magazine Luiza, a Prime do setor também desde setembro do ano passado vem operando abaixo de 2 linhas vermelhas. Chegamos no alvo aí da terceira linha vermelha, que estava lá na região dos 5, 6 reais. Ou seja, aqui chegou até a ativar um setup do gigante, né? Quando a gente opera abaixo
do fractal médio e do fractal grande, o alvo é o gigante, e a gente chegou no gigante, e a gente hoje está aí, vou considerar que diferente aí de VIA, a gente já não está mais em tendência de baixa propriamente dito, a gente está aí um viés de baixa, mas a gente está nessa consolidação aí, nessa faixa dos 7,5 e 5,30, tá? Ontem foi um dia bem complicado para o papel, que acho que chegou a renovar a mínima histórica não, mas acho que chegou a renovar a mínima aí desse movimento. E a máxima é a mesma, tá, pessoal? Bunda na parede e nada a fazer também para Magalu. Só volto a pensar em compras se voltarmos a operar acima da PC 305, tá? Então, a gente pode esperar uma recuperação aí, caso a gente volte a operar acima dos R$6, a gente pode ter uma recuperação no papel aí para a faixa dos R$9, R$10, mas não faço nada aí no curto prazo, não opero contra a tendência, não opero contra o viés de baixa de Magalu. Beleza, pessoal? Bom, acho que é isso. Hoje eu quis fazer um pouco diferente, aí passar um pouco sobre os papéis, senti aí que estava tendo pouco engajamento da comunidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá, pessoal? Deixem comentários aí, deixem feedbacks. Fico à disposição nos canais e no chat aí para quem tiver qualquer dúvida de como funciona a metodologia Ficube, de como funciona tudo. E espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço.